Olá pessoal, meu nome é Gabriele Costa, sou técnica da GPAM e esse é o quadro Fique por Dentro. Bom, hoje vamos falar sobre o impulsionamento em redes sociais, que é os limites constitucionais, planejamento contratual e a inexigibilidade no ecossistema Meta. Com a expansão das redes sociais, as prefeituras, autarquias ou outros órgãos públicos, eles passaram a utilizar os canais de comunicação com a população, surgindo então um impulsionamento de publicações. E a dúvida é: a administração pública, ela pode fazer isso? Se sim, como deve fazer? A resposta é sim, a administração pública pode fazer, mas tem condições definidas, que é o que vamos ver a seguir. Esse impulsionamento populacional, de comunicação, ele deu início com o artigo 37 da Constituição Federal, que estabeleceu que a comunicação institucional, ela deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Ou seja, o dinheiro público, ele não pode ser usado para promover a imagem de um prefeito ou de um secretário ou de qualquer autoridade. Essa regra, ela vale tanto para outdoors quanto para um post normal no Instagram. Esse impulsionamento, ele pode ampliar artificialmente o alcance de uma mensagem, exigindo ainda mais cuidado. Porque o conteúdo, ele precisa ter uma finalidade pública clara, uma linguagem neutra e institucional, sem slogans de governo ou exaltação da autoridade. Qualquer desvio, ele pode gerar uma responsabilização jurídica. E aqui temos, os limites constitucionais no slide, que é o artigo 37, que está no parágrafo 1 da Constituição de 88. Qual que é a controvérsia no STF? Como deve ser feito o planejamento dessa contratação? Impulsionar o conteúdo em redes sociais não é uma despesa simples ou informal. Ela está sujeita integralmente na Lei nº 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitação, que significa que exige um processo administrativo estruturado desde o início. O gestor público, ele precisa definir com clareza qual é o objetivo da campanha, quem é o público-alvo, por quanto tempo o conteúdo ele será veiculado, qual é o limite de gasto, de que forma o desempenho será medido. Sem essas respostas documentadas, sem essas observações, a contratação ela fica vulnerável e há questionamentos de legalidade e economicidade. Além disso, quando houver uma coleta de uso de dados dos usuários, como ocorre nas segmentações de público, ela deve observar também a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Como contratar as plataformas da Meta, Facebook e Instagram? É permitido a administração pública contratar? Sim, é permitido juridicamente contratar esse impulsionamento nas plataformas do Meta, desde que essa escolha seja justificada tecnicamente no processo administrativo. Não basta apenas dizer, todo mundo usa o Instagram. Não, é preciso demonstrar com os dados objetivos que aquela plataforma ela é mais adequada para alcançar o público-alvo da campanha e que o custo ele é razoável. Um ponto importante sobre esse tema é a diferença entre comprar mídia, que é o espaço publicitário dentro da plataforma, e aquele que contrata o serviço de apoio. Por exemplo, a compra de mídia, ela tem característica que pode justificar um tratamento diferenciado. Já o serviço de apoio, ele costuma ter uma ampla concorrência no mercado e devem, em regra, passar por licitação competitiva. Quando é possível dispensar a licitação? Existe um dos pontos mais sensíveis, esse é um dos pontos mais sensíveis sobre esse tema. Por quê? A inexigibilidade de licitação, que está prevista no artigo 74 da Lei 14.133 de 2021, ela só pode ser invocada quando há inviabilidade real de competição. No caso das plataformas digitais, como Facebook e Instagram, pode argumentar que nenhum outro fornecedor consegue entregar o mesmo serviço que eles, dentro daquele ambiente, com seus algoritmos, sistemas de segmentação e métricas exclusivas. Nesse sentido, há um fundamento jurídico para essa inexigibilidade. No entanto, a inexigibilidade ela não se presume.
ela precisa ser formalmente demonstrada. Para isso, a gente tem um estudo técnico preliminar, que é o ETP, que é uma peça central sobre esse tema, porque é nele que vai constar a justificativa da necessidade, a descrição detalhada do objeto, a análise da alternativa do mercado e as razões que tornam inviável a competição e uma estimativa de custo baseada em dados reais, como custo por clique, por impressão ou por conversão. Ou seja, sem você justificar, sem você embasar, através do estudo técnico preliminar do porquê que você está contratando aquela plataforma digital, a inexigibilidade ela pode ser anulada e o gestor pode ser responsabilizado. E como comprovar que o serviço ele foi efetivamente entregue? Um dos maiores desafios do impulsionamento digital ele está na liquidação da despesa, ou seja, na fase em que o órgão público ele precisa comprovar que recebeu aquilo pelo qual pagou. No mundo tecnológico, não tem como comprovar através de uma nota de entrega ou de um produto, um exemplo, nota fiscal. É preciso que a plataforma digital ela extraia um relatório com as informações necessárias, como o número de impressões, alcance, taxa de engajamento, cliques, custo por resultado, entre outros. Esses dados, eles precisam estar formalmente arquivados no processo administrativo, vinculados ao período e ao objeto contratado. Não basta apenas ter um anúncio publicado, é preciso comprovar objetivamente a performance contratada. A ausência desses registros, a ausência desse relatório, compromete o controle interno e externo da contratação. E para concluirmos, qualquer contratação de impulsionamento em redes sociais pela administração pública, independente do modelo usado, só será legitimada se apoiada em 3 pilares fundamentais. E quais são eles? Finalidade pública clara, mensuração objetiva da entrega e motivação administrativa consistente. Faltando qualquer um desses requisitos, a contratação ela pode ser questionada juridicamente, com riscos ao gestor e desperdício de recursos públicos. Bom, pessoal, esse é o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essas são nossas redes sociais para vocês entrarem em contato. Dá uma curtida, comenta. Somos a GEPAM e esse é o quadro Fico por Dentro. Até a próxima!